Lava Jato tem primeira etapa do ano. O diretor-geral do Departamento de Estradas do Paraná é um dos 6 presos. Uma triste imagem rodou o mundo nesta quinta-feira. Um pai se despede do filho morto em bombardeio na Síria. No Egito, uma criança cai do alto de um prédio e é salva. Vamos falar também do filme Trama Fantasma, que acaba de chegar. All your rules and your clothes and all this money and everything is okay. This was an ambush. E tem ainda clipe novinho de David Guetta. Esse é o Leitura Dinâmica. Aqui você se distrai e, olha, fica bem informado. Olá, boa noite. O diretor-geral do Departamento de Estradas do Paraná é um dos 6 presos na nova fase da Operação Lava Jato. As investigações mostram que Nelson Leal Júnior comprou um apartamento de R$2,5 milhões em Balneário Camboriú e pagou 500 mil em dinheiro vivo. Segundo o Ministério Público, o esquema envolve concessionárias de estradas federais do chamado Anel da Integração, que liga as principais cidades do Paraná. As investigações apontaram fraudes em licitações, superfaturamento de obras e lavagem de dinheiro. Um dos principais alvos é a Econorte. De acordo com os procuradores, a empresa lavou pelo menos 63 milhões de reais entre 2005 e 2015. O dinheiro é fruto das tarifas de pedágio pagas pelos motoristas nas rodovias administradas pela concessionária. Além do diretor-geral do DR, Nelson Leal Júnior, foram detidos um ex-servidor do departamento, 2 funcionários da Econorte e outros 2 envolvidos no esquema. A Polícia Federal ainda cumpriu 55 mandados de busca e apreensão, inclusive nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Um deles foi cumprido no Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná, envolvendo Carlos Nasser, funcionário da Casa Civil e considerado homem de confiança do governador Beto Richa, do PSDB. Em nota, o governo do Paraná afirmou que afastou Carlos Nasser até o fim das investigações e informou que a Controladoria Geral do Estado vai apurar eventuais irregularidades na concessão de rodovias. Nós não conseguimos contato com Carlos Nasser. Já a concessionária Econorte não se pronunciou. 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas na queda de um avião de pequeno porte na manhã desta quinta-feira, num terreno baldio em Manaus. Moradores registraram um dos sobreviventes sendo socorrido entre os destroços. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a situação da aeronave era regular. As causas do acidente são investigadas. Um carregamento de armas e mais de 2.000 munições foi apreendido perto da Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O plano dos criminosos era aproveitar a mobilização policial em dia de jogo no estádio para fazer a entrega do arsenal. 2 mulheres foram presas. Segundo a PM, essa foi a maior apreensão de armas este ano no Rio Grande do Sul. A gente fala agora da violência em São Paulo. O empresário foi baleado dentro do carro na zona sul da cidade. O estado de saúde dele é considerado crítico. Uma câmera de segurança de um condomínio registrou parte dessa ação. O homem descarrega a arma na direção do carro parado no semáforo. As imagens não mostram, mas ele sobe na garupa de uma moto. Os criminosos fogem sem roubar nada. O para-brisa do veículo ficou assim. Foram 12 tiros, praticamente a queima-roupa. O indivíduo saiu do mato e já chegou efetuando os disparos no veículo da vítima. Rogério Ferreira Júnior é dono de uma casa de câmbio e tem 36 anos. Ele foi atingido no rosto, no pescoço e no braço. Um casal de médicos passava pelo local e socorreu o empresário. Todo ensanguentado, inconsciente, não falava nada. A principal suspeita é de execução. A vítima terá que ser ouvida. Se ela tiver sócio ou sócios, a Polícia Civil vai tentar ouvi-los para tentar traçar a motivação dessa tentativa de homicídio. Já são 5 dias consecutivos de bombardeio do governo sírio na região de Ghouta Oriental, uma área que é controlada por rebeldes. Nessa quinta-feira, uma triste imagem rodou o mundo. A imagem é forte. O pai pega o corpo do filho e o abraça. Uma despedida emocionada.
Neste outro vídeo, enquanto o enfermeiro tenta falar, é possível escutar os bombardeios. Mais de 320 civis já morreram desde o início dos ataques há 5 dias. A ofensiva liderada pelo ditador Bashar al-Assad é uma tentativa de destruir o último grande reduto dos rebeldes no país. Líderes de todo o mundo voltaram a pedir um cessar-fogo imediato na região. Você vai ver agora outra imagem impressionante. No Egito, um policial salvou uma criança que caiu do 3º andar de um prédio. O acidente foi na cidade de Asyut. Veja só. 3 seguranças percebem um menino de 5 anos pendurado na varanda de um apartamento. Eles tentam ajeitar um tapete para amortecer a queda. Um deles sai correndo para pedir ajuda, enquanto o outro fica parado com os braços esticados. Neste momento, a criança cai no colo dele. Apesar do susto, o menino passa bem. O novo single de David Guetta, Like I Do, ganhou um lyric video bem psicodélico. É uma parceria com os DJs Martin Garrix e Brooks. O som é empolgante e promete agitar as baladas. O clipe já era esperado pelos fãs porque Garrix havia tocado a música num show na Índia. Agora, finalmente, todos podem curtir. Mais uma parceria no clipe de Alfazema. A música lançada no carnaval é do grupo Baiana System com o Nação Zumbi. Gravado em Salvador, o vídeo reúne diversas cenas feitas em festas populares para celebrar a memória cultural do Brasil. A atriz e cantora Janelle Monáe surpreendeu os fãs e lançou 2 clipes de uma vez só. No de Django Jane, Janelle apresenta um rap poderoso que celebra as mulheres e a cultura negra. O outro clipe você ainda confere nesta edição do Leitura Dinâmica. Fique ligado, hein? E chegou a hora de conferir as dicas para agitar o seu fim de semana. É a nossa agenda cultural. Pode rodar. O fim de semana será recheado de shows internacionais em quase todo o país. O cantor britânico James Blunt estará em São Paulo neste domingo para apresentação única. Na Cidade Maravilhosa, a banda Foo Fighters sobe ao palco com o grupo Queens of the Stone Age no domingo. E tem shows também de Phil Collins, mas os ingressos estão quase acabando, hein? O músico britânico toca sábado e domingo na capital paulista e terça-feira em Porto Alegre. Entre as opções de shows nacionais tem os mineiros do Jota Quest celebrando 20 anos de carreira no Paraná. Sexta-feira a performance será na cidade de Umuarama e no sábado em Toledo. Quando você precisar de mim, lembra que eu estou bem aqui. Em Belo Horizonte, a dica é o espetáculo de dança Por um Fio. Outra opção na capital mineira é a peça infantil Beatles para crianças. Na capital paulista, a peça Quase 40 trata em tom cômico a pressão da sociedade para que a mulher namore, case e tenha filhos. O texto é de Wagner Dávila. Fique longe, ela é estranha, como hormônios. E agora o destaque é a agenda cultural do CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, o banco que sempre apoia a cultura brasileira. Termina neste domingo a temporada do espetáculo Qualquer Caminho Serve. Está em cartaz no Distrito Federal.
A trama faz uma releitura do clássico Alice no País das Maravilhas, mas num universo de clubes de motos. Estamos de volta para falar da mais alta corte do país. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, marcou para o dia 22 de março o julgamento de 4 ações sobre o auxílio moradia para juízes federais. O benefício de quase R$ 4.400 é pago inclusive para magistrados que têm residência própria na cidade em que trabalham. A Associação Nacional dos Juízes Federais deve fazer uma consulta nos próximos dias para decidir se a categoria vai entrar em greve a partir do dia 15. Na Câmara, o presidente Rodrigo Maia disse que vai esperar o julgamento no STF antes de levar o assunto aos deputados. E olha, o ministro da Defesa admitiu o risco de migração de criminosos do Rio de Janeiro para outros estados por causa da intervenção federal. O assunto foi discutido em São Paulo, em reunião do ministro da Justiça com secretários de segurança dos estados que fazem divisa com o Rio. Raul Jungmann fez a declaração logo após se reunir com o presidente Michel Temer e com comandantes militares em Brasília. Onde você tem uma eficácia maior das forças de segurança, o crime, em certa medida, migra, né? E nós temos sim, está correto, essa é uma preocupação que a gente tem que ter e que a gente tem que cuidar, né? Para que ela não se corporifique. Na capital paulista, o ministro da Justiça se encontrou com secretários de Segurança Pública de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Torquato Jardim pediu precaução e cooperação aos 3 estados, mas destacou que a preocupação maior não é com as divisas, e sim com as fronteiras. Os 2 maiores produtores mundiais de cocaína, Colômbia e Peru, são vizinhos do Brasil. Os 2 maiores produtores mundiais de maconha são vizinhos do Brasil, Bolívia e Paraguai. Então, é inevitável que a primeira fase da Operação Rio fosse uma repressão na fronteira. O presidente Michel Temer também conversou com jornalistas depois do encontro com os chefes militares, mas não divulgou nenhum detalhe sobre as operações. Eu tive a oportunidade de conhecer aquilo que parceladamente eu já conheço, naturalmente, das várias atividades das Forças Armadas, mas hoje houve uma exposição sistêmica, né, de tudo aquilo que as Forças Armadas fazem. A Ordem dos Advogados do Brasil elegeu uma comissão formada por 9 juristas para acompanhar o processo de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. O objetivo é garantir que as ações respeitem os direitos dos cidadãos e a Constituição Federal. Vamos falar agora de cinema? O filme Trama Fantasma, que marca a despedida do ator Daniel Day-Lewis do cinema, acaba de chegar às telonas. Quem conta mais sobre esse drama, que concorre a 6 estatuetas no Oscar, é o correspondente em Hollywood, Fábio Borges. A produção se passa nos anos de 1950, na Londres pós-guerra. Daniel Day-Lewis, da vida Reynolds Woodcock, um renomado e obcecado estilista que veste grandes nomes da realeza e elite inglesa. You can sew almost anything into the canvas of a coat. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there. Acostumado a conviver com mulheres lindas, Woodcock vê sua vida mudar quando conhece Alma, interpretada por Vicky Krieps, uma garçonete que se torna sua musa inspiradora e muda tudo à sua volta. Why are you not married? A trama, considerada leve, bem-humorada e romântica, caiu no gosto dos críticos. O site Rotten Tomatoes, considerado o termômetro da crítica, aponta 91% de aprovação, uma das maiores dos últimos tempos. Sent here to ruin my evening and possibly my entire life. Stop it!
Em todos os artigos, o destaque está na atuação segura e impressionante de Daniel Day-Lewis. O diretor do longa, Paul Thomas Anderson, contou ao apresentador Jimmy Kimmel na TV americana um pouco do processo de criação do ator. Você não vai trabalhar com Daniel Day-Lewis, você vai trabalhar com o personagem que ele está interpretando. Her arrival has cast a very long shadow. She's barely looked at you this evening, has she? Eu sei que isso é bizarro, mas do ponto de vista do diretor, isso ajuda muito. Você tem seu próprio personagem em 3 dimensões, vivendo por ali. Você só o segue e vê para onde ele te leva. Aos 47 anos de carreira na indústria cinematográfica, 6 indicações ao Oscar e 3 estatuetas douradas na prateleira, Daniel Day-Lewis se despede em grande estilo, atuando em casa, já que nasceu na capital britânica. Além de concorrer ao Oscar de melhor ator, a produção disputa ainda as estatuetas de melhor filme, diretor, atriz coadjuvante, melhor trilha sonora e figurino. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica. E você vai ver agora um vídeo que mostra um pouco dos bastidores de Trama Fantasma. Os designers do longa trabalharam duro para criar uma ambientação bem próxima à real. O trabalho focou na construção do lugar de trabalho do personagem, a mansão. And we were in this townhouse, which was very beautiful. And you go into those rooms, they're yours, you know what they are, they're part of your life. They're always in that townhouse, you know, where they live and work. And we modeled that on these guys that we would read about who'd have these Georgian townhouses that were absolutely gorgeous, the staircases up. Woodcock's house. Mas não parou aí. Os designers, com o objetivo de mostrar ainda mais o íntimo do personagem, foram para o campo, na casa Alpen Manor. É o lugar mais pessoal e de descanso da estilista. It was a magnificent find because the house itself is carrying years and years of history and the lives of the people who have lived there. A equipe não poupou elogios para a jornada com o diretor Paul Thomas Anderson e o ator Daniel Day-Lewis. Woodcock's world, the place that he comes from, would be reflected in the design. O técnico Alberto Valentim estreou com vitória no Botafogo. O Glorioso saiu na frente do Nova Iguaçu com Chiesa. De falta, Valência ampliou para o Fogão. Golaço! Após a bobeira da zaga botafoguense, Dieguinho descontou para o Nova Iguaçu. 2-1, placar final. O técnico Dorival Júnior permanece no São Paulo. Com a derrota por 2-1 para o Ituano, a equipe chegou ao centro de treinamento ainda na madrugada desta quinta, sob protestos de torcedores. O principal alvo era justamente o comandante são paulino. Apesar da pressão, a diretoria bancou a permanência de Dorival no clube. A Procuradoria de Justiça Desportiva da Bahia pediu a desclassificação e o rebaixamento do Vitória no Campeonato Baiano. O motivo foi a confusão durante o Bavi, no último domingo. De acordo com a Procuradoria, o rubro-negro forçou as expulsões de seus atletas para a partida ser encerrada. O julgamento deve ser na próxima terça-feira. E olha, como a gente prometeu, está aqui de volta Janelle Monáe. Isso para fechar o Leitura Dinâmica de hoje. A cantora, bailarina e atriz americana lançou 2 músicas inéditas nesta quinta-feira. E a gente curte, claro, agora um trechinho de Make Me Feel. Tem um quê de Michael Jackson aí, viu, gente? Nessa levada, também na coreografia. Presta atenção se não tem. Eu fico por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã, hein? Vê se não perde. Um beijo. Tchau. An emotional sexual bender, mess me up.